Eu quero parabenizar pela temática, por criarem esse ambiente de reflexão e de celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Eu já tive a oportunidade de passar aí nas laterais e contemplar um pouco da história que foi expressa aí. Parabéns! Eu tive a oportunidade de me debruçar em cima de alguns conteúdos para que nós pudéssemos então trazer algo prático para a nossa vida aqui nesta noite. E aí eu me lembrei de uma frase agostiana citada por Karl Barth, que ele diz o seguinte: Ecclesia semper reformanda est. A proposta é que a igreja sempre se proponha a revisar as suas convicções, as suas confissões, os seus credos, e então, debruçados sobre o texto sagrado, e esta, inclusive, é a nossa missão aqui, especialmente nesta noite, falar sobre a sola Escritura, que então pudéssemos, em comparação com o texto sagrado, avaliar se aquilo que temos vivido enquanto evangelho, se aquilo que temos vivido enquanto igreja, está em concordância com o que Deus estabelece para a gente. E o que nós vamos fazer é destacar um dos 5 solas, que, como vocês já sabem, é uma síntese do credo teológico básico protestante, que traz, num contexto histórico, uma reação à então dominante Igreja Católica Apostólica Romana. E esses 5 solas são um resumo das 95 teses criadas e fixadas na porta lá de Wittenberg por Lutero, e que de alguma maneira alcança o nosso coração nessa noite 500 anos depois. E o que nós precisamos nessa noite entender e buscar entender é o que isso tem a ver com a gente. E como aquilo que foi iniciado por Lutero pode de alguma maneira se tornar prático e útil ao reino de Deus nas nossas vidas. E como eu falei, nós vamos destacar nessa noite a significância do sola Scriptura. Quando essa expressão foi usada, o pensamento era que a palavra de Deus e somente ela fosse norteadora dos passos da igreja. Não o Papa, nem a própria estrutura institucional da igreja, não a tradição, e muito menos a nossa postura enquanto seres humanos de debruçados sobre o texto sagrado, acharmos, porque uma das coisas extraordinárias que a reforma propôs, na verdade nem foi intencional, era que todo mundo tivesse acesso ao texto. E a coisa ruim disso é que, como todo mundo começou a ter acesso ao texto, as interpretações textuais do texto sagrado gerou essa Babel que a gente tem experimentado enquanto institucionalização da igreja no mundo. A cada 2 horas, uma igreja é aberta no mundo. Então dá para você imaginar do que a gente está tratando aqui. E a proposta do sola Escritura é inclusive rebater esta prática de olhar para o texto e achar, a partir da minha interpretação, que aquilo está sendo dito, e a partir dos meus sentimentos e das minhas intuições, fazer disso uma teologia, fazer disso uma prática da igreja. Então, quando a reforma protestante, por meio dos seus reformadores, eles colocam e fazem saltar, através desse resumo das 95 teses, a expressão sola Escritura, a ideia é que a gente pudesse então revisar os nossos passos, revisar os nossos pensamentos, pautado na palavra. Na palavra que até então começou a ser maculada e adulterada por causa da tradição, por causa do credo. E eu poderia dizer sem erro algum que, à semelhança do século XVI, nós temos vivido uma contemporaneidade de vida cristã comum, que é baseada em tradição, que é baseada em credos, que é baseada por vezes em interpretação textual. E eu não
falharia se desse a oportunidade, inclusive aqui, de cada um de vocês vir à frente e aqui então validar a sua fé e justificar a razão pela qual você crê em Deus e professa uma fé alinhada aos princípios doutrinários batistas. Eu costumo dizer que muitas pessoas, quando são indagadas a respeito disso, se forem muito honestas, vão dizer o seguinte: olha, eu sou batista porque meu avô era, e aí levou meu pai, e depois o meu pai me levou, então eu sou batista. E aí eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: então se o seu avô fosse macumbeiro, você está querendo dizer para mim que você seria macumbeiro. Porque o que está norteando a sua postura é exatamente um comportamento antecessor, familiar, que então, porque havia uma submissão filial diante da paternidade, eu vou porque papai foi. E já que eu acostumei, já criei uma afetividade no ambiente, e isso não me incomoda, eu estou aqui. Então nós precisamos revisar isso. Precisamos revisar isso, por quê? Porque exatamente por causa desta prática comum de vida cristã, baseada em tradições, credos, interpretações e intuições, nós temos hoje uma igreja repleta de crentes espíritas, macumbeiros, supersticiosos, sentados, adorando a Deus, inclusive com uma postura e coração idólatra. E por que eu digo isso? Tem crente, eu conheço crente, que acredita que porque tem bom comportamento, porque nunca fez mal a ninguém, vai para o céu. Crente que quando está diante, seja de modo oral ou visível, da desgraça, dá 3 toquinhos na madeira, achando que fazendo isso, afasta para longe de si a maldade. Crentes que, por exemplo, entregam a sua contribuição, seja na forma de dízimo ou de oferta, com um coração semelhante ao macumbeiro quando vai levar a sua oferenda. Como? Entregando antecipadamente um pagamento, como se fazendo esse pagamento antecipado pudesse então garantir a realização daquilo que espera que o seu então Deus realize. E com isso, Deus tem se tornado, na postura visual de crentes idólatras, exatamente um elemento de prosperidade. Sabe aquela varinha em que eu sacudo e pode então dar um efeito de prosperidade na minha vida? E aí Deus se torna um ídolo na vida de muitos crentes. E tudo isso porque nós fizemos da Bíblia um livro aberto no Salmo 91, como se fosse um amuleto de proteção do ambiente, ou numa versão mais moderna, especialmente dos adolescentes e jovens, apenas um aplicativo dentro do meu dispositivo móvel. E a Bíblia deixa então de se tornar este manual que norteia a minha vida e que rege exatamente o meu pensamento, a minha mente, o meu coração para os valores do reino, e se torna o quê? Se torna caixinha de promessa, que na verdade nem... Você já viu caixinha de promessa? Alguém já viu caixinha de promessa aqui? O pessoal mais antigo vai se lembrar disso, hein? O que tem na caixinha de promessa? Você puxa e vê assim, ó, 1000 cairão à sua direita, 1000 cairão à sua esquerda. Mas você não vai puxar na caixinha de promessa, ó, vai lá e perdoa teu irmão, 70 vezes 7. E aí nós fomos maculando o texto sagrado. E a Bíblia deixou de ser de fato a nossa regra de conduta e fé. A gente traz a Bíblia, a gente leva a Bíblia, a gente abre a Bíblia, a gente acessa a Bíblia, mas a Bíblia não se tornou uma regra para nós. E eu vou fazer um quiz básico aqui com vocês, para vocês perceberem como que nós somos tentados a ir no movimento. Quais são os 2 maiores mandamentos bíblicos? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com a sua força, entendimento, mente e tudo mais. E o segundo? Sabia que vocês iam dizer isso. A tradição disse isso para vocês. O segundo maior mandamento está em João 13.
O que vocês acabaram de citar e que disseram para você que é o segundo maior mandamento é o resumo da lei. A primeira tábua, amarás ao Senhor teu Deus, e a segunda tábua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí entra Jesus em cena. Quando Jesus entra em cena, ele diz: o novo mandamento vos dou, ame o teu próximo como eu vos amei. Ah, mas qual que é a diferença? Toda. Porque na primeira parte em que eu olho para a ação do perdão, tendo como referencial a minha pessoa, aí o negócio fica capenga. Agora, quando eu coloco como padrão de perdão Jesus Cristo, aí o negócio fica um pouquinho mais complicado. Mas a tradição disse isso para nós, e a gente repete com a maior alegria, com o peito estufado: eu sei, e a gente responde. Segundo quiz: qual que é o significado de igreja? O que é igreja? Agora fica todo mundo com medo de responder. Vamos lá? O que é a igreja? Nós quem? Eu quem? José, Maria, não, mas vamos lá, eu quem? Quem somos nós, igreja? Tá vendo? Já capengou. Porque a tradição diz para você: quem que é igreja? Somos nós. Nós quem? Ih, já fez pergunta difícil. Eu quem? José de onde? Sabe o que a tradição diz para a gente? Que somos igreja na condição de habitantes do mundo, e aí um dia nós levantamos a mãozinha. Eu costumo dizer que esse negócio de levantar a mão, Aredes, é um negócio que eu nunca entendi. Porque parece que o Espírito Santo tem que entrar pelo sovaco, que se não levantar a mão ele não entra. Já viu isso? Você imagina, Ana, estamos lá no banco, eu nunca te vi na vida, você é uma pessoa que não crê em Deus, eu tenho oportunidade de compartilhar o Evangelho com você numa fila de banco. E aí você fala: eu quero. Você quer, Ana? Então levanta a mão. Mas como assim? Tem que levantar a mão, senão não funciona. Porque a tradição disse isso para a gente. E aí nós nos tornamos igreja em que sentido? Levantamos a mão, e aí nos convertemos. Aí nós entramos, saímos do mundão e entramos no negócio entre quatro paredes com a placa escrita igreja. E olha, se a gente pudesse, a gente ia ficar aqui, Argemiro, louvando a Deus até Jesus Cristo voltar. Mas aí não tem como, sabe? Porque o Argemiro não tem dinheiro para dar comida para todo mundo. Então a gente tem que voltar lá no mundo, trabalhar e voltar rapidinho quando tiver um culto aqui. E aí tá bom. Mas olha, se pudesse mesmo, a gente ficava só dentro da igreja esperando Jesus voltar. É verdade ou não é? É verdade. Esse é o conceito de igreja que deram para nós. E qual que é o conceito real de igreja segundo a Bíblia? E aí tem o conceito de mundo lá, como cosmos, ambiente criado, o mundo como pessoas, porque Deus amou o mundo, é a humanidade, e o mundo, sistema de valor. Então somos nós, mundo, gente que está aqui habitando a terra, mundo criado, mas que anda na contramão do mundo sistema. Só que disseram para nós que ser igreja é levantar a mão e vir para um ambiente de quatro paredes, todo mundo sentado bonitinho, com a roupa de ver Deus, com a Bíblia debaixo do braço, com o linguajar de crente, e está suficientemente bom. E a tradição fez a gente acreditar que levantar a mão, como se o Espírito Santo entrasse pelo sovaco, era suficiente para a gente. E por que eu digo isso? Porque tem muita gente, muito adolescente e jovem que levantou a mão e cola em prova, que acessa sites indevidos, levantou a mão. Gente que levantou a mão e agride o cônjuge, desrespeita os pais, levantou a mão, sonega o imposto de renda, levantou a mão, é um mau patrão, é um funcionário corrupto, mas levantou a mão. Isso é muito sério. E sabe qual que é a consequência de vivermos esse tradicionalismo de levantar a mão e ser membro de igreja? Levantar a mão e estar aqui no domingo? É que as nossas igrejas estão repletas de crentes irrelevantes. Gente que, se existisse ou não existisse no reino de Deus, não ia fazer diferença nenhuma. Isso é algo que eu tenho acompanhado
testificado e que agora se tornou número. O IBGE, no início do ano, soltou uma matéria dizendo que nós somos 30% de evangélicos no Brasil. Teve gente que deu salto de alegria com os negócios. Eu fiquei com vergonha deles, de saber que nós somos 30% de evangélicos no Brasil. Sabe por que eu fiquei com vergonha? Porque o número de evangélicos está crescendo no Brasil, mas não há uma resposta diretamente proporcional de crescimento de atos de justiça, de amor. No mesmo período, a ONU divulgou para nós que houve um crescimento de 21,9% de homicídios no Brasil. E eu sei que esses números percentuais não fazem muito sentido para a gente, por isso eu fiz questão de pesquisar e mostrar para vocês o que significa um aumento de 21,9% em homicídios no Brasil. Pode pôr o mapa aí para mim, o pessoal que está no multimídia. Está vendo esse mapa mundi? Você está vendo aí? Você está percebendo que existe duas cores em destaque, o vermelho e o azul. Os 21,9% de crescimento de homicídios no Brasil traz para a gente um dado vergonhoso de que o Brasil tem um número de homicídios maior que toda a área azul junto. Você não vai conseguir contar daí, são 150 países. Está aí o número. Essa área azul, nós temos aí um percentual, um número real de 55.525 homicídios contra 55.574 no Brasil. Nós somos campeões desse negócio. Olha que orgulho. Eu sabe o que esses números, biblicamente falando, revelam para a gente? Que boa parte das pessoas que estão dentro da igreja hoje, daqui 100 anos, estarão na eternidade no inferno. Grande parte das pessoas que estão dentro das igrejas hoje, daqui 100 anos, estarão na eternidade no inferno. Simplesmente porque acreditaram, segundo a tradição, que bastava levantar a mão, colocar a roupa de ver Deus, vir aqui, dar glória a Deus, aleluia, amém, que estava com a sua garantia de eternidade na presença de Deus. Que bastava seguir o credo familiar, o credo denominacional, que então estariam salvas. E aí, para complicar, o último censo realizado pelo IBGE diz para nós, eu não tinha ideia disso, de que nós somos no Brasil hoje 86,6% de cristãos. Nós somos um estado laico, mas hegemonicamente falando, nós somos uma nação cristã. Isso significa que a cada 10 brasileiros, 8,6 se consideram cristãos. E se você perguntar para essas pessoas, por que você acha que você vai para o céu? Qual vai ser a resposta delas? Qual vai ser a resposta delas? Eu nunca matei ninguém. Eu nunca matei ninguém. Nunca roubei. Sou uma pessoa de bem. Papai e mamãe me deu educação. Como que nós vamos explicar para qualquer pessoa culta, que sabe avaliar um número percentual, que nós somos 86,6% de cristãos num país cada vez mais vergonhoso em termos de corrupção, de malandragem? Como? Percebe como tem se criado um senso comum de vida cristã baseado em tradição? No que papai e mamãe falavam, no que a igreja, a instituição falou para a gente? E quer que o negócio fique um pouquinho mais próximo da gente, um pouquinho mais feio? O Instituto Barna contou para a gente, numa pesquisa, que 7 em cada 10 adolescentes possuem uma Bíblia. 7 em cada 10 possuem uma Bíblia. Sendo que 5 leem a Bíblia só quando estão reunidos num pequeno grupo com outros adolescentes.
e somente 0,3. Como que é 0,3 de alguém, Ana? 0,3 adolescente lê a Bíblia todo dia. Quantos... Eu não vou fazer essa pergunta aqui, não. Em síntese, sabe o que esses números apontam para a gente? Esses números estão revelando para a gente que nós estamos no ritmo da galera. E que no frigir dos ovos, o índice de moralidade dentro das nossas comunidades cristãs estão, olha para mim, idênticos ao índice de imoralidade das pessoas que estão fora da igreja. Presta atenção nisso. O índice de imoralidade dentro da igreja está pior do que o índice de imoralidade do lado de fora da igreja. Há uma pesquisa recente divulgada pelo Bureau de Pesquisas Cristãs, que pegou em paralelo uma pesquisa realizada pelo Ministério de Saúde no Brasil, e olhem os dados que esse pessoal trouxe para nós. 12% das mulheres casadas dentro da igreja já traíram seus cônjuges. Contra 11% fora da igreja. Me explica um negócio desse. Já os homens dentro da igreja, 24,68 disseram que já traíram suas esposas. Contra 21% dos homens que estão fora da igreja. E 54% dos jovens entre 16 e 24 anos que se converteram, isso é depois da conversão, tá, gente? Tiveram ato sexual fora do casamento. E eu poderia passar aqui horas com vocês compartilhando dados estatísticos que vão provar para nós que aborto dentro da igreja tem um percentual idêntico quanto o aborto fora da igreja. Que o divórcio dentro da igreja tem um percentual idêntico ou superior ao divórcio fora da igreja. E sabe o que é pior? É que essas pessoas estão com a Bíblia nas suas mãos ou no seu bolso. Essas pessoas estão dentro da igreja, adorando a Deus, levantando a mãozinha, cheirosinhas, bonitinhas, mas perdidas. Por isso, Ecclesia semper reformanda est. Por isso é necessário sempre que a gente revise os nossos comportamentos e atitudes, não à luz do que alguém acha, não à luz do que a instituição propôs como certo ou como errado, mas à luz daquilo que de fato será levado em consideração quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e abrirmos os nossos olhos na eternidade diante de Deus, que é o padrão de Deus para nós. Daquilo que de fato será necessário apresentar como tipo de comportamento e vida que será avaliado para então alcançar a eternidade. Agora, enquanto o nosso cristianismo for definido por letra de música e postagem de rede social e não as Sagradas Escrituras, aí a gente vai continuar fazendo isso, achando que estamos certos, caminhando, se esforçando, sabe, gerando movimento, mas não saindo do lugar. Por quê? Porque todo mundo fez movimento, e eu estou fazendo movimento também. Por quê? Não sei por quê. Mas não faço como os bereanos para olhar na palavra e perscrutar a palavra e avaliar se aquilo que está sendo feito é de fato oriundo da palavra de Deus ou não. Mas nós estamos dentro da igreja, nós estamos fazendo tudo bonitinho, do jeito que a cartilhazinha manda, achando que nós vamos assim alcançar os céus. Gente, o nome do jogo não é ir para o céu.
Sinceramente, eu pergunto isso vez por outra. Se nós, teólogos, Argemiro, chegássemos à conclusão que céu e inferno não existem, quantos estariam aqui domingo que vem adorando a Deus? O nome do jogo não é ir para o céu ou então fugir do inferno. O nome do jogo é nós, de mãos dadas com o Espírito Santo de Deus, fazermos diferença aonde nós estivermos. É de fato sermos igreja na proposta de estar no mundo, na contramão do mundo sistema, sinalizando o reino de Deus. Porque o que Cristo Jesus veio dizer para nós, olha, não significa que você estar dentro da igreja fazendo o que todo mundo faz, cantando, levantando a mão, inclusive dizendo, Senhor, Senhor, que você herdará o reino dos céus. Herdará o reino dos céus, como bem traduziu o Gene Peterson na Bíblia a mensagem, aquele que obedece a palavra de Deus, aquele que descobre o que Deus está fazendo e se junta a Deus como canal da mão de Deus para fazer aquilo que Deus deseja realizar no nosso meio. Você saberia responder para mim qual prova você tem de que a sua fé não é uma fé falsa? Como que você pode afirmar para mim de que a sua fé não é uma fé falsa? Ah, pastor, eu já sei, faço essa daí você pode perguntar que eu respondo. É porque eu creio em Deus. Porque eu aprendi assim, aquele que crê em Deus tem a vida eterna. É mesmo? Você tem certeza disso? Isso a tradição diz para você. Sabe o que a Bíblia diz? Lá em Tiago, capítulo 2. Você crê em Deus? Parabéns para você. Porque o diabo também crê. E nem por isso deixa de ser diabo. A ideia não é fazer o que todo mundo faz, responder as perguntas como todo mundo responde. A proposta é exatamente olharmos o texto e descobrirmos aquilo que a gente precisa como padrão de vida. Porque a tradição fez a gente acreditar que estar na igreja basta, que vestir a roupa de Deus basta, que ler a Bíblia basta, que saber cantar hino do cantor cristão basta, que saber cantar com a equipe de louvor basta, que ter bom comportamento basta, que ser filho de pastor basta, que ser neto de diácono basta, que ter crescido dentro de uma igreja batista basta. E a tradição fez a gente acreditar que tudo isso basta. Só que, como eu disse, o nome do jogo não é fazer tudo bonitinho para ir para o céu ou se livrar do inferno. O nome do jogo é ser transformado pelo Espírito Santo de Deus de tal modo que a sua vida transformada faça diferença nesse mundo. A Bíblia, meu querido e minha querida, não foi escrita para ser vivida no céu. A Bíblia foi escrita e entregue para dar para nós um padrão de vida aqui. A gente precisa urgentemente parar de ser crente. A gente tem que levar a coisa a sério. Entender que a transformação que essa palavra faz não é estética, é ética. Eu estava essa semana atendendo uma jovem lá na igreja. Entrou na igreja, sumiu, daqui a pouco apareceu de novo, depois sumiu. Falei, minha filha, você parece que está sendo arrebatada naquela série Deixados para Trás. Aqui, de repente, some, volta, some. E aí lá pelas tantas, conversando com ela, eu falei assim, deixa eu te contar uma história. Se eu chegasse aqui e dissesse para você que eu estava no meio da BR, na 381, estava trocando o pneu do meu carro, aí, por descuido, a arruelazinha correu para o meio da BR, e aí eu fui rápido, mas eu esqueci de olhar para o lado, e fui pegar a arruela. Quando eu olhei, tinha uma carreta de 30 toneladas a 150 por hora, e passou em cima de mim. E ó, desculpa, eu cheguei 10 minutos atrasado porque isso aconteceu comigo, mas eu estou aqui. O que você ia achar se você ouvisse eu contando uma história dessa para você? Ela olhou para mim assustada e falou assim, pastor, você está bem? Falei, das duas uma. Ou eu estou maluco, ou eu sou mentiroso. Porque não é possível uma carreta de 30 toneladas passar por mim e eu continuar sendo a mesma pessoa. Ela falou, nossa pastor, achei que eu estava no céu já. Você estava falando assim, porque uma alternativa, né pastor, era nós dois já estarmos no céu, né?
Olhei para ela e falei, aham. Mas o que eu quis dizer para ela? Eu falei, minha querida, se você está dizendo para mim que se for esbarrado por uma carreta de 30 toneladas, 150 por hora, eu não posso mais ser a mesma pessoa, então, por favor, comece a reavaliar a sua vida, porque não é possível alguém ser esbarrado por Deus e continuar do mesmo jeito. Mas a gente está acreditando nesse negócio. Nós precisamos mudar. Sabe por quê? Senão nós vamos encerrar 2017 do mesmo jeito que nós encerramos 2000, 2001, 2002. E vamos continuar vivendo essa ciranda, brincando de ser crente. Que diferença a gente tem feito no mundo? Diferente do que a tradição nos ensinou, Jesus não veio para tirar a gente do inferno. Jesus veio para, de mãos dadas conosco, mudar o mundo. E lá no finalzinho do Sermão do Monte, sabe o que Jesus disse? Olha, vocês são sal e luz. Naquele contexto não tem Brastemp, né? Então você usava o sal para evitar a putrefação dos alimentos. Interessante que Jesus dizer que nós somos sal e luz do mundo, sabe o que ele está dizendo? O mundo está podre e está em trevas. Só que a gente lê o texto lindo, né? Somos sal e luz do mundo, é lindo. Só que o que Jesus Cristo está falando, vocês estão no meio de uma coisa putrefada e vocês estão no meio de uma coisa em trevas. Então, façam diferença e tentem minimizar a putrefação nos ambientes onde vocês estão. Como que a gente elimina trevas? É no pontapé? Fisicamente falando, o que é treva? O que é escuridão, fisicamente falando? Vocês sabem a resposta. Ausência de luz. A única maneira de nós vencermos as trevas é sendo luz. É sendo luz. É fazendo a diferença. Mas sabe qual que é o maior desejo do diabo para nós? É que nós nos tornemos sal insípido, sem sabor. Gente que está aí se avolumando no percentual de 86,6% de cristãos brasileiros, mas não fazendo diferença alguma. O que o diabo mais deseja é que nós nos tornemos velhinhas acesas dentro dos templos, enclausurados dentro das quatro paredes, sem fazer diferença no mundo. O que o diabo mais deseja é que a gente continue acreditando que isso que nós temos chamado e vivido como vida cristã, seja de fato vida cristã, e nunca foi, porque uma das coisas que o diabo vence a gente é de conhecimento da palavra de Deus. E o que a igreja fez com a palavra de Deus, igreja de instituição, não precisa nem da ajuda do diabo, porque nós adulteramos a palavra de Deus, nós maculamos a palavra de Deus, e nós precisamos mudar isso. Mas nós só seremos capazes de fazer isso, de viver o que é certo, de descobrir o que é a vida de fato cristã que Deus propõe para nós, quando entendemos que cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro para mostrar a verdade, denunciar a nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus, porque por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. A minha oração e o meu desejo nesta noite é que a gente reconheça isso e viva isso para o nosso bem, mas acima de tudo para que a gente aprenda a viver um estilo de vida tal que as pessoas que convivendo conosco, olhando para nós, esbarradas por nós, possam sentir o aroma do Espírito Santo de Deus em nós e então olhar para nós, enxergando Deus em nós e a palavra dele vive em nós, glorificar o nosso Pai que está nos céus. É isso que você quer? Então, que em nome de Jesus, você faça disso aqui a sua norma de vida, onde você descubra o que Deus quer e viva isso em nome dele. Amém.